Graça e paz, meu irmão, gratidão damos a Deus pela oportunidade de termos um novo dia à nossa disposição para que a gente possa louvar e meditar no Senhor. A nossa meditação está no livro de Salmos e mergulharemos no Salmo 144 e utilizaremos o versículo 4 para ser a linha do nosso devocional. Ele diz assim: o ser humano é como um sopro, a sua vida é como a sombra que passa. Ao longo da nossa vida, por alguns momentos a gente acaba parando para pensar sobre a possibilidade da morte, em alguns momentos. Mas na grande maioria dos tempos da vida, a gente vai vivendo ela como se ela nunca fosse acabar. Na verdade, a gente acaba não se preocupando muito com ela, ou pelo menos a gente não consegue imaginar que um dia ela terá fim, pelo menos dentro da nossa concepção humana, já que todos os dias a gente vê pessoas morrendo. Mas quando a morte, por exemplo, ela se faz presente na nossa casa, porque alguém próximo da gente, alguém que a gente ama, alguém que a gente se importa verdadeiramente, ele tem a sua vida, vamos dizer assim, interrompida, interrompida pela vontade do Senhor, já que o Senhor é o dono da vida. Aí nessa hora a gente para meditar um pouco. E normalmente a nossa meditação nos leva a buscar em Deus a explicação por que aquilo aconteceu, Ainda mais, imagina, quando é nossa mãe, quando é nosso pai, um filho, um irmão. Então são dores bastante expressivas que tendem a nos conduzir para mais próximo de Deus, ou até mesmo para que a gente possa passar a odiar a Deus. A morte é um sinal muito claro sobre o que esse versículo 4 aqui do Salmo 144 nos traz, sobre a nossa fragilidade, sobre a temporalidade humana sobre essa terra. E dentro desse tempo pequeno, é importante a gente poder, vamos dizer assim, usufruir da nossa vida com sabedoria, com entendimento, com discernimento, com alegria, a gente poder fazer com que ela produza resultados no sentido que a gente possa se tornar próspero. E é claro, meu irmão, quando eu falei sobre próspero, que tem a ver com prosperidade, certamente você deve ter imaginado, então eu devo realizar a minha vida, ter uma boa profissão, ganhar um bom dinheiro, uma casa legal, uma esposa maravilhosa. Essas coisas materiais que pra gente parece ser importante e devem ser mesmo, porque a gente luta bastante por elas. Mas eu não quis me referir a isso. Quando eu quis me referir a ser próspero, era que a gente pudesse fazer uso da nossa vida, ou dos nossos dias, ou dos nossos momentos e horas e segundos, de uma forma melhor, diferentemente daquilo que a gente usa. A gente usa muito a nossa vida para cuidar das nossas necessidades materiais ou das nossas necessidades seculares. E elas fazem parte da nossa vida. Elas fazem parte, por exemplo, para que a gente possa apresentar um corpo adequado, que é o templo do Espírito Santo, em condições. A gente não está aqui para criticar sobre aquele ser humano que passa os seus dias e luta nos seus dias para conseguir algo melhor, algo materialmente falando, uma boa casa, por exemplo. Não, longe de mim querer fazer isso. Seria hipocrisia minha, porque eu também tenho esse tipo de luta. Mas a gente, quando fala aproveitar os nossos dias e ser próximo, a gente quer algo mais profundo, quer algo mais próximo de Deus. A gente quer, na verdade, fazer com que a tua vida, ela, vamos dizer assim, orbite em torno do próprio Deus. E o salmista aqui, ele nos traz um pouco dessa lembrança, porque quando você vai do versículo 1 até o versículo 2, o salmista, quando ele começa a louvar o Senhor, ele louva e ele diz que o Senhor é a rocha dele. E o interessante, ele é a rocha dele, por quê? Porque ele é fortaleza, ele tem força e poder, E é esse Senhor, que é tido aqui como a rocha, que prepara o salmista para o combate da vida. E que bom seria, irmãos, se a gente de fato fosse instruído pelo Senhor e estivesse preparado para combater o combate que Ele quer que a gente combata. Só que, como eu estava dizendo antes, no início do nosso devocional, parece que a única coisa que importa é a gente comprar um carro novo e a gente juntar tesouros nos bancos, diferentemente dos tesouros que a gente pode ajuntar no céu. O salmista fala que o Deus a quem ele serve, a quem ele teme, ele é verdadeiro e fortaleza. E ele utiliza expressões que o Senhor é abrigo e também é aquele que liberta. A gente quer ser libertado de muitas angústias, de muitas aflições e de muitos medos que nos perseguem. Às vezes na nossa vida a gente tem fantasmas que já estão há anos nos perseguindo. É importante a gente se livrar desses fantasmas. E normalmente esses fantasmas estão escondidos através de pecados não confessados. A gente já tem vergonha de ser sincero. E não estou falando nem para os homens, eu estou falando para o próprio Deus. E é claro, quando te liberta ou te encontra em paz com Deus, vai ser muito mais fácil você conversar com os homens e confessar também seus pecados a eles. Porque é importante que os homens, principalmente os irmãos da fé, possam te auxiliar. O salmista também fala que nesse processo, como o homem, um sopro de vida, mas ele tem um Senhor que o defende como um escudo. E é nessa proteção que ele confia.
Mas eu sempre fico pensando nesses salmos, ou nesses versículos que dão uma ideia que a proteção do Senhor sobre nós não deixará nada acontecer com a gente. E não deixa, desde que a vontade dele assim o queira. Mas e se a vontade dele for que aconteça? Seria o escudo de Deus ineficiente para as nossas vidas? É claro que não. É só a vontade do Senhor sendo realizada. Por isso os nossos olhos se fecham. Por isso nossa alma, nosso espírito volta ao Senhor. Mas o interessante é que ainda assim, esse ser humano que é um sopro, a sua vida praticamente não tem valor algum, pelo menos, não que a gente possa medir esse valor, mas o salmista faz uns questionamentos que fazem com que a gente refletir, que parece que a gente não tem valor, mas talvez o valor da gente seja muito, mas muito superior a qualquer pensamento que tenhamos. No versículo 3, é dito: ó Senhor, que é o ser humano para que penses nele, que é um simples mortal para que te preocupes com eles. Quem somos nós, Senhor? Por que tanto tu te preocupas? Por que tanto queres que a gente, vamos dizer assim, olhe para ti e a gente encontre a paz, a libertação, a salvação, e encontre, vamos dizer assim, a perfeição no caráter? Porque tu quer mudar o teu caráter na gente, Pai. Porque tu te importas, né? Porque de fato tu és Senhor e Salvador. Esses salmos, na verdade, ele traz por diversos momentos, que o salmista está, mesmo sabendo do seu valor discutível, né? Discutível entre os homens, mas indiscutível para a percepção de Deus. Então ele olha e ele dá gratidão a Deus, porque ele sabe que o Senhor está protegendo ele o tempo todo. O Senhor, através das maravilhas, através dos seus poderes, dos sinais, de fogo, de relâmpagos, de fumaças, tudo isso. Lá no versículo 7 diz: lá do alto estende a mão, tira-me do mar profundo e salva-me. A nossa salvação está em Deus. Nós estamos nos afogando às vezes em pecados, afogando naquilo que não confessamos. E o salmista pede então que esses homens que são mentirosos, esses homens que são falsos e que seus juramentos são mais falsos do que os próprios homens, se afastem, que eles se tornem distantes da vida do salmista. E por fim, a gente parando ainda pelo versículo 9, são 15 versículos, ele diz assim: a ti, ó Deus, eu cantarei uma nova canção, tocarei harpa de 10 cordas e te cantarei louvores. Ele dá então significado. Porque é bom ser livre, porque é bom ter a proteção de Deus, porque é bom reconhecer e louvar o Senhor. Justamente para isso. Porque o salmista quer dedicar a sua gratidão, a sua adoração ao próprio Deus, ao nosso Deus, ao único Deus. Ao único Deus que nos faz simples, humildes, mas prósperos na sua presença e na sua comunhão. Fica na graça de Deus e Pai, e que o Senhor nos cuide, meu irmão.